Olá, bom dia, tudo bom? E aí, quem é que está aqui? Vamos aguardar aqui os seguidores. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como passaram a noite? Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Olá, manda um oizinho aqui, quem tá no Facebook, no YouTube, para poder ver vocês, para ver os comentários. Só consigo ver quem tá aqui. Se você colocar aqui o seu nome, der um oi. E aí, gente? Bom dia, né? 7 horas da manhã. É isso, tá todo mundo acordando. Vamos começar, certo? Hoje nós temos uma live muito especial. E olá, tudo bom, Rejane? Nós temos uma live muito especial. E, primeiramente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Poli Ensina. Aqui eu passo informações científicas sobre várias orientações sobre o sono do bebê, certo? O sono do bebê, que é super importante. A gente também tem que lembrar que não é só o sono do bebê, é o sono da família, não é isso? Olá, Rejane, tudo bem? É o sono da família. Isso é importante. A gente fica aqui focada para falar sobre o sono do bebê, mas o bebê dormindo bem, a família toda dorme bem, né? Não é isso, não é verdade? Então, todas as vezes que eu falar sobre sono do bebê, lembre-se que a gente quer aqui que todas vocês durmam bem, todos. Então, hoje, para quem não me conhece, primeiramente, meu nome é Poliana Plutarco, eu sou enfermeira materno-infantil e eu também sou a criadora da mentoria Sono dos Sonhos, que é um método que eu criei para orientar as mamães a fazerem os bebês dormirem mais de 10 horas por noite no bercinho, sem que eles se sintam chorando, sem que eles fiquem chorando lá abandonados, certo? É um método de colo, de aconchego e que o bebê ele se sente seguro na hora de dormir. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um tema muito especial, né? Que é aqui o uso de fórmula atrapalha ou ajuda o sono do bebê, o uso de fórmula. Então, assim, às vezes as mães me ligam dizendo assim: ai, Pauliana, eu acho que meu bebê não dorme porque eu tenho pouco leite. E aí eu queria ver se eu conseguia dormir um pouco mais. Eu queria introduzir fórmula na dieta dele, porque eu acho que o problema é pouco leite. E quando você vai avaliar o bebê, né? O bebê está com bom ganho de peso, o bebê não teria necessidade nenhuma de entrar com fórmula, mas pelo desespero da noite, pelo desespero do sono, realmente pela exaustão, pela privação de sono, realmente muitas famílias, muitos pais introduzem a fórmula, principalmente o primeiro momento que eles introduzem a fórmula é à noite, para que o bebê consiga dormir melhor. Então, muitas mães acham que o bebê está com sono, mas não conseguem dormir por conta disso. E aí nós temos que avaliar vários parâmetros, né? Realmente o bebê está ganhando peso, porque mesmo que o bebê não esteja com um ganho de peso, que ele entre ali naquela linha, não é, de crescimento e desenvolvimento, que ali no percentil 50, se ele está ali, ai, Pauliana, meu bebê nasceu com um pezinho baixo, certo? Mas ele se mantém na mesma linha de crescimento e desenvolvimento. Ele não baixou daquele percentil. Então é um bebê que provavelmente, né, o pediatra ele pode fazer esses cálculos, provavelmente ele está conseguindo ganhar peso satisfatoriamente. Então, muitos bebês, quando eles entram em aleitamento materno, principalmente no primeiro mês,
hoje tem um novo parâmetro em relação à amamentação no primeiro mês. Então, antes as pessoas diziam, até o 10º dia o bebê ele pode perder peso, né? Ele pode perder até 10% do peso. E hoje a gente tolera, a gente sustenta ali o aleitamento materno exclusivo com o bebê tendo o peso do nascimento chegando a 21 dias de vida. Então, 21 dias de vida, se o bebê ele estiver com o peso que ele nasceu, nós não introduzimos nada. Simplesmente nós precisamos ver nessas 3 semanas se o bebê ele está hidratado, se ele está conseguindo urinar bem e se ele está conseguindo mamar mais de 8 vezes por dia. Para quê? Para poder ele ter ali as necessidades supridas. Então, às vezes a mãe tem ali um pouco de dificuldade no início, o peito fere, ou então tem uma cirurgia de mama e essa amamentação começa a ficar mais difícil, mas depois o ideal é que se contrate uma consultora de amamentação. Inclusive eu sou consultora de amamentação, né? Tem que lembrar disso porque é legal para quando a gente orienta sono, se a gente tem um embasamento bem direcionado para a amamentação, a orientação fica muito mais tranquila. Por quê? Porque nós temos as duas visões ali daquele problema, né? Então a mãe fica ali tentando ajustar, mas vamos ajudar o bebê a melhorar o padrão de amamentação para que ele melhore o padrão de sono. Então, até 21 dias, o bebê ele pode sim ficar com o peso ainda do nascimento, se é um bebê que só está em aleitamento materno exclusivo. Agora, lógico que o bebê ele precisa estar dentro de uma normalidade. Pauliana, meu bebê ele não ganha peso, ele está até com o peso do nascimento, mas ele está sem urinar, ele está com pouco xixi, né? Ou então ele está com a boquinha muito seca, ele está muito largado. Então, isso aí a conduta provavelmente vai ser médica, e aí às vezes se introduz a fórmula para manter ali o bebê com todas as funções normais, né? Funções, as necessidades básicas dele normais e as funções de hidratação, de alimentação adequadas. Então, muitas mães entram com fórmulas sem necessidade. E às vezes também o pediatra, como não tem tempo, às vezes o pediatra começa uma fórmula ali e às vezes, na maioria, não tem necessidade. Até porque quando o bebê entra com fórmula, gente, tem que ter cuidado, porque às vezes a fórmula ela pode causar alguma alergia alimentar. E porque ele tomou uma vez fórmula ou 2 vezes fórmula, ele pode sim se sensibilizar com a fórmula, pode sim. Por isso que tem muitos bebês que entram com fórmula e tem uma doença, né, que é chamada de alergia à proteína do leite de vaca, que o pessoal, né, apelida, né, abrevia. Alô? Opa, travou. Alô? Travou. Alô, alô. Aqui no Instagram caiu. Caiu aqui a nossa live do Instagram. Mas vamos lá. Continuando, né? Vamos continuando aqui. Eu tô falando aqui sobre o uso de fórmulas, né? Se ajuda ou atrapalha. Então, o ideal, gente, é que o bebê, a mãe, ela seja muito bem orientada e principalmente por consultora de amamentação para ver se o bebê vai realmente precisar da fórmula ou não. Pauliana, eu não tenho como contratar uma consultora de amamentação, então você procura um banco de leite mais próximo da sua casa, certo? Lógico que tem cidades que nem tem banco de leite, mas você pode pedir ajuda. E aí, o que é que vai acontecer com o sono do bebê
quando o bebê ele não se alimenta bem. Nos 3 primeiros dias, quando o bebê nasce, ele nasce com um padrão totalmente diferente, né, da nossa rotina. Porque quando o bebê nasce, a mãe libera colostro e o colostro não enche a barriguinha do bebê. E ele passa a primeira noite. Alguns passam tranquilinhos e outros já começam a chorar sem parar. Então, a primeira noite, a segunda noite e a terceira noite do bebê, elas são bem difíceis, porque como a mãe só libera colostro, então o bebê ele não sente aquela sensação de barriga cheia. Ele está alimentado, mas ele não sente a sensação de barriga cheia. E aí o que é que vai acontecer? Simplesmente ele vai chorar e o que é que você tem que fazer? Põe ele no peito, deixa lá ele no seu peito, deitadinha, deite aí, deite com ele, fique lá fazendo alisa a cabecinha dele, aconchega mais ele perto de você. Para quê? Para que esses 3 dias ele possa passar mais tranquilo até a descida do leite. E você evitando a introdução de fórmula, a não ser que o bebê esteja sem fazer xixi. O nosso parâmetro de amamentação, o nosso parâmetro para que a gente deixe o bebê em aleitamento materno exclusivo, para que a gente deixe o bebê em aleitamento materno exclusivo, nosso parâmetro é o xixi, gente. Então, vocês têm que observar se o bebezinho está fazendo xixi. E quantas fraldinhas? No mínimo 3 fraldinhas de xixi, certo? Ah, Poliana, se o meu bebê está só urinando uma vez por dia, então o ideal é que você fale com o pediatra para avaliar a hidratação, porque tem muitas mães também que não querem introduzir a fórmula e os bebês acabam desidratando. Então, o uso da fórmula ela ajuda ou atrapalha? A fórmula pode ser necessária em alguns casos, quando o bebê não está tendo um padrão de alimentação adequado e isso vai mexer nas funções vitais dele, que aí o bebê que não urina ou urina pouco, urina uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, ele precisa sim se hidratar, e aí realmente ele vai precisar usar a fórmula. Mas como é que as mães elas começam a ver a fórmula de uma maneira que se o bebê toma fórmula ele desmaia, se o bebê mama ele não desmaia? Então às vezes a amamentação pode estar ainda insatisfatória e com a facilidade do uso da fórmula, a mãe começa a introduzir e perceber que o bebê precisa cada vez mais dela para poder dormir, para poder ficar tranquilo, certo? Porque quando um bebezinho pequenininho toma fórmula, a maioria deles, né, eles dormem assim, parece que comeram uma feijoada. Mas é importantíssimo que o bebê, ele também, ele se alimente, ele mame. E hoje, com essa pandemia, não é isso? Foi detectado que a mãe, ela produz imunidade, né? Ela produz anticorpos para o bebê. Então, as mães que foram vacinadas e tudo, ela passa essa imunidade para o bebê. Por isso que é tão importante a introdução ali do aleitamento materno exclusivo. Mas muitas mães me perguntam assim: ah, Poliana, eu comecei a dar fórmula pro meu bebê porque ele passava a noite inteira acordado. Aí eu comecei a dar fórmula, mas acredita que mesmo com a fórmula, ele acorda várias vezes à noite? Então, gente, um dos pilares que a gente tem para que o bebê tenha bom sono, certo? Um bom sono é o pilar da alimentação, certo? Que ela tá ali dentro do pilar da rotina. Então, quando a gente fala de rotina, nós falamos de várias coisas lá dentro, vários itens que tem que ser ajustados. E um dos itens é a alimentação. E a alimentação, gente, ela vai precisar ser
uma alimentação que o bebê ganhe reservas energéticas para que ele fique bem à noite, para que ele garanta ali as necessidades fisiológicas, né, as necessidades calóricas que ele precisa para que o corpo dele consiga sustentar uma noite inteira, ou então para que ele consiga dormir e só acorde realmente por necessidade de se alimentar e não fique acordando picado a noite toda. Então, o parâmetro que a gente precisa ter para que o bebê fique bem durante a noite um dos parâmetros é a alimentação. Então, se um bebê mama em livre demanda, Poliana, como é que eu posso saber se o meu bebê está mamando bem e se ele acordar à noite, eu vou precisar alimentá-lo ou eu não preciso alimentá-lo? Então, nós temos vários parâmetros que você pode observar para que o bebê mostre que ele está bem alimentado, para que o bebê mostre que ele está bem durante o dia. E esse parâmetro é avaliando a alimentação, tanto só a mamada, como avaliando também se o bebê ele sai do peito. Muitos bebês eles saem do peito dormindo e você não consegue avaliar se ele realmente saiu satisfeito ou não. O parâmetro que a mamãe tem de saciedade é o parâmetro que o bebê sai ali, ele mama às vezes 2, 3 minutinhos e começa a dormir e pronto. Outras mães acham que o parâmetro de saciedade é quando o bebê larga o peito, tira a boca do peito. E na realidade, gente, não é apenas esse parâmetro. É óbvio que quando o bebê está saciado, ele pode tirar a boca do peito e escangotar, como diz aqui no Ceará, né? Ficar escangotado e tudo. O parâmetro de amamentação, muitas mães acham que é esse, ou então, largou o peito, né? É um mito, né? Que a gente escuta lá até nos hospitais, deixa ele mamar até soltar o peito. Eu tenho vários pacientes que dizem assim, Paulinha, mas o bebê não solta o peito de jeito nenhum. Então quer dizer que ele não ficou bem alimentado? Então não é assim. A gente precisa ajudar o bebê a mamar mais. Então a mamada, ela precisa ser efetiva. Se o bebê vai para o peito e ele dorme em 2, 3 minutos, ou ele não estava com fome, ele estava usando o seu peito só para dormir, ou você não conseguiu observar a mamada e ele adormeceu, ou então ele estava ali precisando sugar, mas o peito não saiu leite a contento e o bebê não suga um peito sem leite, certo? Ele não suga. A maioria dos bebês, se a mãe tem baixa produção de leite, é um bebê que vai para o peito e adormece. Vai para o peito e adormece o dia inteiro. E ainda mais com um parâmetro que é não tendo um ganho de peso satisfatório. Então, quando o bebê ele mama picado, mama um pouquinho e adormece, mama um pouquinho e adormece, pode ser, né, que a produção de leite não esteja a contento, ou todas as vezes que você vai alimentá-lo, ele está com sono. Entenderam? Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente teria que fazer toda uma organização da rotina para que a mamãe pudesse observar, pudesse entender qual seria o melhor momento para o bebê mamar. É muito importante isso, muito importante. Então, às vezes o bebê vai para o peito, adormece e logo depois acorda. Aí o que é que a mãe vai achar? Também eu não tenho leite porque ele mama e acorda daqui a meia hora. Aí fica pedindo um peito, aí vai, mama de novo, aí adormece, aí acorda daqui a meia hora. Sabia que o bebê pode até estar mamando, se ele tem um ganho de peso satisfatório, mas ele pode também estar indo para o peito querendo dormir. Quando você está com sono, você consegue se alimentar bem? Claro que não. Com certeza não, né? Mas quando você está alerta, você consegue se alimentar bem. Quando você está aí amamentando, né? E está dizendo assim, olha, você prefere
falando para a mãe, você prefere comer ou dormir? A mãe vai dizer o quê? Dormir, com certeza. Dormir, com certeza. Então, quando você pega um bebezinho para amamentar e ele está com sono, ele vai dizer assim, mamãe, eu prefiro comer ou dormir? Com certeza ele prefere dormir. Por quê? Porque a necessidade de sono vem na frente da necessidade de se alimentar, na maioria das vezes, certo? Então o bebê mama mal, porque dorme, porque está com sono, não ganha peso, e aí começa um ciclo vicioso de a mãe achar que o bebê não está conseguindo mamar toda a vida e acorda de meia em meia hora, aí introduz a fórmula. E aí, quando eu introduzi a fórmula, foi uma maravilha, ele começou a dormir. Mas, gente, muitos bebês que quando se introduz a fórmula, a gente tem que perceber várias nuances ali quando você introduz a fórmula no bebê. Primeiro, introduza uma fórmula com segurança. Primeiro, tem que saber se o bebê não tem risco para alergias. Se você tem uma família que tem asma, bebês, alguém tem asma, ou você mesmo já teve asma, ou dermatite atópica, alguma alergia de pele, alergia respiratória, é muito fácil, é muito mais fácil o bebê que entra em contato com a fórmula ter problemas de alergia ao leite. Porque vocês sabiam que a fórmula, a maioria dela, certo? Ela é feita de leite de vaca? Quem é que sabia que que as fórmulas artificiais, elas são feitas de leite de vaca? Quem é? Me dá aqui um joinha, ou quem é que bota aqui o dedinho. Quem é que sabia, quem é que não sabia, aliás, quem é que não sabia que a fórmula infantil, as fórmulas infantis, são feitas de leite de vaca? Olha aí, Deus, né? Não sabia, né? Então, quem não sabe disso, acha assim, não, a fórmula, ela é parecida com leite materno. Não é parecida com leite materno. Ela é uma fórmula modificada, né? Ela é o leite de vaca modificado para que o bebê consiga receber as necessidades básicas, né? De vitaminas, de proteínas, de sais minerais, né? Que ele precisa para ter um crescimento adequado. Mas lembrem-se, gente, o leite materno ele tem mais de 400 substâncias que as fórmulas não têm, certo? Então, a fórmula, todo mundo diz assim, a fórmula é parecida com leite materno. Nunca, porque a fórmula é feita com leite de vaca, certo? E para que ela fique um pouco mais fácil do organismo do bebê digerir, porque você imagina o leite de vaca, gente, ele vai engordar um bezerro. Você sabe o tamanho do bezerro quando ele nasce, né? E depois de 1 mês ou 2 meses, o bezerro tá uma tora, tá ali fortão, certo? Mas um bebê, ele não é para ficar uma tora na hora que ele completa 1 mês, quando ele completa 1 mês. Então, o leite de vaca, ele tem uma proteína grande. O que é a proteína, Poliana? É uma substância que tem no leite, tá certo? Que faz com que o corpo, né? O corpo, ele crie músculos, ele crie os ossos, a sustentação, toda a parte de sustentação. A proteína dá sustentação para o corpo. Então, a proteína é exatamente a proteína do leite de vaca. Eu vou comparar com um colar de pérola, certo? Então, se você tem um colar de pérola aqui todinho, certo? Vamos supor que o leite de vaca entra no corpo do bebê, entra lá, né, no aparelho digestivo dele, e ele é um colar de pérola. Descem vários colares de pérola, certo? Lá na barriguinha do bebê. Para que o corpo do bebê ele consiga quebrar essa proteína, porque o que é o processo de digestão? É a quebra daquele alimento, não é? É a quebra daquele componente para que ele fique bem pequenininho, para que o corpo consiga absorver e entrar na célula, certo? Só que a proteína do leite de vaca, ela é bem grandona.
ela é enorme. Aí o organismo do bebê, ele vai precisar quebrar todo esse colar de pérola e transformar e tirar ali o agarradinho, né? O silicone que tá ali segurando o colar de pérola, ele vai ter que cortar todinho ali e deixar só a pérolazinha mesmo. Para quê? Para que o corpo do bebê consiga absorver aquela proteína e não causar nenhum transtorno lá no corpinho dele. Só que o bebê, como todos nós, temos células de defesa. E essas células de defesa, elas se juntam, é como se fosse um exército que está ali dormindo. Aí, quando eles começam a perceber, entrou ali vários colares de pérola dentro da barriga do bebê, lá no estômago do bebê. E aí começou a fazer o processo de digestão, só que o exército que está ali dormindo está dizendo assim, pip, 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 alerta, 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 está chegando aqui uma substância que eu não conheço, que vai precisar da ajuda de vocês. Aí o batalhão, o exército que está lá, que são as nossas células de defesa, vão lá e vão dizer assim, poxa, chegou aqui uma substância que eu não conheço, uma substância enorme. Então a gente vai precisar o que? Lutar contra essa proteína. Vou ter que lutar contra essa substância. Eu respondo já, certo? Viu, Deus? Vou ter que lutar contra esse negócio aqui. Por quê? Porque a gente não reconhece essa proteína. Então, o corpo do bebê, né, de alguns bebês, começam a achar que aquela proteína é um inimigo. E quando o corpo começa a começa a perceber isso, ele começa a lançar coisas, né? Começa a passar por processos inflamatórios. O organismo vai lá lutar, ele achando que é uma bactéria, é uma infecção, é uma coisa estranha. E aí começa o bebê a apresentar vários sintomas, porque o organismo dele não está conhecendo, não está conseguindo quebrar aquela proteína. E aí o que é que acontece? O bebê começa a apresentar sintomas, começa a fazer cocô com sangue, começa a ter assadura no bumbum, começa a ficar bem desconfortável, o bebê pode vomitar, pode ficar com chiado no pulmão, no peito. Então, muitas coisas, por quê? Porque essa proteína, ela é muito grande e o organismo não conseguiu quebrar. Aí, o exército que está vendo ali aquela proteína passando ali no corpo, ele vai lutar contra aquilo. E muitos bebês começam a apresentar sintomas e aí dificulta tanto a parte de alimentação como o sono dele. Então, quando a mãe tem risco de alergias, ou já teve asma, ou o pai, ou então alguém próximo da família, ou dermatites, o leite de fórmula, certo? Ele tem essa proteína grande. Mas existem hoje leites, fórmulas, que se realmente o bebê precisar tomar, porque você não tem uma produção adequada de leite, certo? Ou então porque o bebê não está tendo um bom ganho de peso, como ele deveria ter, então existem as fórmulas hidrolisadas ou parcialmente hidrolisadas, que são as fórmulas hipoalergênicas. Essas fórmulas hipoalergênicas que tem lá, né? Tem várias fórmulas, né? Que tem o nome da fórmula, aí tem HA, que significa hipoalergênica. E tem outros tipos também, que você vai ver lá na lata, hipoalergênica. Então, o que é a fórmula hipoalergênica? Não é nada mais, nada menos do que aquela proteína do leite de vaca, né, que tem na fórmula, ela é parcialmente hidrolisada, quer dizer, ela é parcialmente quebrada. Então, se a fórmula, o leite de vaca tem 16 pérolas ali, que o bebê engole de uma vez, né, o colar,
A fórmula parcialmente hidrolisada, ela é tipo assim, que ele já quebrou esse colar em 4 partes. Então, ao invés do bebê engolir um colar de pérola de 16 pérolas, ele vai engolir um colarzinho de pérola de 4 pérolas. Então, o corpo do bebê, ele percebe aquela proteína que é maior do que o leite materno, porque a proteína do leite materno, ela é do tamanho de uma pérola. E quando ele chega ali e vê 4 pérolazinhas, então ele diz assim, tá chegando aqui uma coisa, um componente aqui que é estranho, mas é fácil da gente quebrar, do corpo quebrar, do corpo cortar esse colarzinho pequenininho. Então, os bebês, eles têm menos chance de ter alergia à proteína do leite de vaca. Por isso que, às vezes, quando você introduz um leite de vaca querendo ajudar o bebê a dormir, você pode estar provocando um risco para o bebê que vai perdurar por muito tempo. Por quê? Porque quando o bebê recebe aquela proteína estranha, ele vai causar reações, né, no corpinho dele. E aí entra uma série de coisas, de cuidados que você vai ter que fazer. Às vezes o bebê, às vezes a mãe vai ter que passar por uma dieta de restrição total do leite, de restrição de traços de leite e tudo. E o bebê vai continuar em aleitamento materno exclusivo, mas se a mãe não tem uma quantidade de leite adequada, ele vai precisar entrar com fórmulas totalmente hidrolizadas, que a gente chama fórmulas que são totalmente quebradas, né? Ou então entrar ainda com um leite super especial, que não é a base de leite de vaca, mas é a base de aminoácidos. Para quê? Para que o bebê não tenha essa reação. E aí a gente não percebe o grande, né, assim, um vilão que a gente acha que a fórmula poderia ajudar no sono do bebê, mas ela provocou todo um problema, né, no bebê, na vida dele, principalmente ali, durante todo aquele processo de amamentação, certo? Eu tô vendo aqui que a Deusi, né, tá mostrando aqui, a Deusi tá mostrando, tá falando aqui uma coisinha que eu acho que é super interessante também, que eu acho que ela tá contando aqui, ó, o meu bebê 5 meses teve alergia ao leite de vaca que eu ingeria. Pode a pediatria, porque a pediatra disse que era a PLV, mas só vou ter a certeza quando começar a introdução alimentar. Tenho que ter cuidado com as fórmulas. Pronto, muitas mães também que nunca introduziram leite artificial para o bebê, muitas mães através da ingesta do leite, né, do leite de vaca, podem também passar o leite de vaca para o bebê e o bebê pode apresentar esse problema de alergia à proteína do leite de vaca. Mas é assim, muito, muito mais difícil, certo? Muito, muito mais difícil, com certeza. E o Ministério da Saúde, ele diz que você não deve fazer restrição total de derivados do leite quando o bebê nasce. Por quê? Porque a mãe precisa ter pelo menos 2 refeições com derivados do leite para que mantenha a ingesta de cálcio, certo? Necessária para o organismo. E também o bebê ele precisa ter tolerância alimentar. O que é isso? O que é tolerância alimentar, Poliana? O bebê, se você tomava leite na gestação, o corpo do bebê, ele reconhece essa proteína, certo? Que você tomava lá, esse alimento que você comia na gestação, o corpo dele, a maioria das vezes, ele reconhece, a mamãe está tomando leite de vaca, mas aqui o leitinho já está vindo com muito menos, com muito menos pérola, né? Para poder eu conseguir digerir. Mas mesmo assim, mesmo em aleitamento materno exclusivo, alguns bebês, eles reagem se a mãe tomar derivados do leite de vaca, certo?
Então, isso precisa ser qualquer sintoma que o bebê tenha. Eu vou citar aqui 5 sintomas clássicos de bebês que podem ter. Eu não estou dizendo que se o seu bebê tiver um desses 5 sintomas, que ele está com alergia à proteína do leite de vaca, tá certo? Mas eu vou citar 5 sintomas clássicos, que são assadura no bumbum. É o primeiro sintoma, é o sintoma mais clássico que eu vejo, certo? Pela minha experiência aqui, em relação à alergia à proteína do leite de vaca. O bebê faz uma assadura no bumbum e ela não fica boa. Você trata, aí ela vai, diminui ali, aí depois aparece de novo. Uma assadura que tá ali, aparece, desaparece, aparece, desaparece, a gente tem que ficar ali com a orelha em pé, certo? Outro sintoma clássico é o sangue nas fezes, certo? Não estou dizendo também que o bebê que faz cocô com sangue, ele está apresentando, ele está tendo alergia à proteína do leite de vaca. Por quê? Porque se a mãe está com o mamilo sangrando, o bebê ele deglute sangue e tanto ele pode regurgitar, fazer ali, né, dar uma golfada, certo? Com sangue, sangue vivo, como ele pode também evacuar e sair uma coloração nas fezes meio escura, certo? Como se fosse sangue mesmo. Então, pode ser o sangue deglutido da lesão do mamilo, certo? Então, tem que ser avaliado. Toda vida, apareceu isso, tem que falar para o pediatra para que o pediatra avalie. Então, assadura no bumbum, sangue nas fezes. Bebê que regurgita, ele bota leite para fora e tudo, e ele se incomoda com essa regurgitação. Bebê que ele regurgita e se joga para trás, regurgita e se joga para trás, e fica irritado, chorão. É um bebê que pode sim ter APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que pode ser confundida com refluxo, com a doença do refluxo. Muitos bebês que apresentam refluxo gástrico, certo? Eles podem estar ali mascarando uma APLV. Então, às vezes o bebê está com APLV e a mãe acha que o bebê tem refluxo porque ele regurgita muito. Agora, quando os bebês botam o leitinho para fora, como ontem eu fui atender um bebê, né? Ele botou o leitinho para fora, saiu ali escorrendo e ele ficou rindo, alegre, feliz. Então, gente, a gente chama de bebê vomitador feliz, que ele não tá nem aí, é um bebê que tá tranquilo, às vezes é porque ele enche muito a barriguinha e fica de boa, só porque não cabe mais na barriga dele e ele quis ali tomar o excesso, né? Então, assadura no bumbum, sangue nas fezes, bebê que regurgita, bebê que se joga para trás durante as mamadas, certo? Pode ser refluxo ou APLV, ele se joga para trás, e bebês que são irritados, desconfortáveis. É um bebê que tem uma barriguinha muito dura, desconfortável. Toda vida que ele mama, ele ao invés de ficar feliz, ele fica irritado, ele fica se contorcendo. Então, são sinais que você pode falar para o pediatra, que ele pode investigar, certo? Para fazer a investigação e dar o diagnóstico e ajudar ali você a seguir de uma maneira mais organizada e correta, certo? Então, por isso que o uso de fórmula, ela pode ajudar em alguns momentos no sono do bebê, porque se você tiver uma baixa produção, se você usar a fórmula, como o bebê está bem alimentado, ele pode ficar tranquilo e conseguir dormir melhor? Pode. Mas também você tem que ver esse outro lado, qual seria a fórmula, já que foi detectado que você realmente tem baixa produção, então você precisaria saber, ter a segurança de introduzir a melhor fórmula para o seu bebê. E não é a melhor em marca, é a melhor em termos de quebra da proteína do leite de vaca. Então, as fórmulas que são mais hidrolisadas, são mais quebradas, então aquele colar de pérola é mais partidinho, o bebê tem menos chance
de ter alergia à proteína do leite de vaca, certo? Então, em relação ao sono do bebê, isso pode sim atrapalhar tanto você colocando a fórmula, ele pode ajudar, né? Às vezes, porque o bebê está com fome, ele melhorou o sono, ótimo, mas ela pode atrapalhar, porque primeiro a fórmula ela pode diminuir, você vai sair de um aleitamento materno exclusivo, você também pode introduzir uma proteína que vai lutar contra o corpo do seu bebê e ele vai apresentar sinais e sintomas muito ruins, e a PLV é um dos fatores que o bebê pode sim ter dificuldade para dormir. E também ainda tem um detalhe, Pauliana, lá na mentoria, gente, que é o meu curso de sono, que inclusive as inscrições estão abertas, e nós estamos já, graças a Deus, com 80% das vagas preenchidas e estamos aguardando você. Então, gente, na mentoria eu tenho uma live, um capítulo só de APLV, com cólicas, com refluxo, para que você consiga identificar algum problema que o seu bebê tenha que está atrapalhando o sono dele. E mesmo bebês com APLV, mesmo bebês com cólica, mesmo bebês com refluxo, eles também conseguem dormir a noite inteira, certo? A gente consegue, tem muitos bebês que têm história de refluxo, tem bebês que dormem naquele colchão para refluxo grave e conseguem dormir bem a noite inteira. Então a gente orienta lá como é que você vai fazer, e o pediatra também tem que entrar ali junto com a gente para que ele possa tratar o bebê e deixar o bebê sem sentir dor, certo? E a nossa mentoria está aberta, nós estamos com uma promoção especial. A mentoria, o valor da mentoria está R$ 697, dividido em parcelas suaves, 12 parcelinhas, que vai sair a menos de R$ 3 por dia, para que você consiga ajudar o seu bebê a dormir a noite inteira. O que é R$ 3? Pauliana, eu não tenho condição. Então, o que é R$ 3? O que são, né? R$ 3 por dia, para que você tenha uma saúde física, emocional, psicológica dentro do seu lar. Então, corre lá, se você não entrou ainda. A mentoria tem também 2 cursos especiais, além do curso de sono, além do acompanhamento, porque na mentoria, gente, eu vou entrar com você, com o grupo das alunas ao vivo. Eu vou ter 4 encontros online ao vivo com você. Para quê? Para te dar ali, para segurar na sua mão e te dar todo o suporte que você precisa para fazer o seu bebê dormir a noite inteira. E com esse valor de R$ 697, dividido em 12 parcelas de menos de R$ 60 por mês, você vai pagar menos de R$ 3 por dia para que você tenha noites maravilhosas. E, gente, não é assim mito, é verdade. Lá dentro do nosso curso, nós estamos acompanhando direto. E ainda tem um detalhe que você tenha segurança de adquirir a mentoria. Se você entrar na mentoria e não gostar, e achar que ali o conteúdo não tá legal, você tem 15 dias para devolver, para solicitar a devolução do seu dinheiro. Então, nós devolvemos o dinheiro completinho, ali, total, centavo por centavo, para você, se você não gostar da mentoria. E lá dentro nós temos também 2 cursos especiais. Um curso de amamentação completo sobre pega, posição, para que você amamente sem dor, para que você aprenda a fazer mamadas de qualidade e para que o seu bebê consiga manter um aleitamento materno exclusivo e consiga dormir bem. E também temos um outro curso super especial, que é o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros, que foi feito pela doutora Juliana Freitas, que ontem eu dei ali um spoilerzinho, né, do curso. Eu fiz uma das orientações, as manobras de desengasgo, que eu ensinei ontem à noite na live.
E lá dentro do curso você vai ter um curso completo ali de desengasgo, de manobras de reanimação, um bebê que se engasga e perde a consciência, um bebê que sofre um afogamento, um bebê que tá ali e ele levou uma queda. Então tem que ter, né? Vocês têm que ter segurança disso, e nós estamos dando de presente, fora os bônus de um curso de brincadeiras com uma terapeuta ocupacional, como é que você pode brincar com o seu bebê. Também tem outro curso que é de como você pode cuidar dos dentinhos do bebê e muito mais, muito mais. Então corre lá na minha bio do Instagram, faz a sua inscrição e eu te espero lá dentro da mentoria. E já iniciando, né, o nosso encontro ao vivo, nós vamos iniciar o nosso encontro no sábado, 8 horas da manhã até as 10h30. São 2h30, gente, com vocês, 4 sábados, até a gente conseguir estabilizar toda a parte de sono do seu bebê. E olha que 30 dias dá mais do que é muito tempo para poder você fazer isso, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes o bebê, quando você começa a seguir os passos, você em menos de 30 dias vai ter um bebezinho que dorme a noite inteira. Então, gente, foi um prazer imenso. Eu quero só convidar você para entrar ali na mentoria e você observar todos os módulos que tem lá. São módulos direcionados, mostrando, é como se eu estivesse na sua casa te dando uma orientação. O que eu gravei lá na mentoria é simplesmente o que eu falo dentro ali da casa da minha paciente presencial. Então eu fiz como se eu estivesse ali, sentada com você. Do mesmo jeito que eu faço atendimento para o mundo inteiro, né, que eu atendo em todas as partes do mundo, certo? E eu faço exatamente da mesma forma que eu estou aqui fazendo lá no nosso curso. E é um curso simples, não tem milhares de coisas, não tem muitas coisas, não precisa. Se você quiser se aprofundar mais, tem um módulo lá que, se você quiser mais leitura sobre sono e tudo, você vai ter. Mas o curso ele é simples para que você possa realmente ter a segurança, porque você, mamãe, não tem tempo. Você não tem tempo para ficar assistindo aulas e aulas e aulas, lives e lives e lives de 1 hora, de tanto, para poder botar o seu bebê para dormir. Então lá eu faço orientações direcionadas, mostrando na prática, como se eu estivesse dentro de um quarto do bebê e mostrando o que é que você vai fazer com ele, como é que você vai pegar o seu bebê de manhã, fazer a rotina, fazer isso, fazer aquilo. E eu vou mostrando isso durante a gravação e vou fazendo todas as técnicas que você precisa fazer para aprender e para colocar em prática tudo que foi dito ali. Então é um curso simples, é um curso que tem mães que na primeira semana já tem resultados do bebê que acordava 12 vezes, 15 vezes à noite, já diminuir o despertar para metade e depois para diminuir total até o bebê conseguir fazer 10 horas de sono por noite, tá certo? E no bercinho, sem que ele chore, sem que ele se sinta abandonado. Então corre lá, não deixem de avisar para os seus amigos, porque nós estamos já com 80% das vagas preenchidas. Gente, hoje à noite nós vamos fazer uma live também especial com a doutora Cassiara Bueno, que ela vai falar sobre a cuidadora, né, a babá, como a babá pode ajudar, como ela pode ajudar a mamãe a fazer com que o bebê durma bem à noite, tá bom? Então a gente fica por aqui e à noite, às 21 horas, estaremos com a live da Cassiara Bueno. Um beijo bem grande e tenha um bom dia.